Olá pessoal, tirei um momento para fazer uma perguntinha para vocês relacionado a amor, capacidade de amar. Se alguém chegasse para vocês perguntando até onde você estende o seu amor ou a sua capacidade de amar, o que você responderia? Para exemplificar, teve um momento da minha vida que eu mudei de estado para estudar. E meus pets ficaram na minha cidade e então eu comecei a sentir uma certa carência relacionada a eles, né? Uma falta dos meus pets para brincar. Eu tinha 2 cachorros, né? E eu comecei a sentir isso na pele, né? E eu comecei então a me dedicar aos cães de rua, né? Os cães que eu encontrava dentro da universidade também, comecei a fazer carinho. No começo eu chegava um pouco de receio assim para fazer um carinho, mas logo você vai pegando a malícia, né? Isso aconteceu comigo. E eu não gostava de gatos, então isso começou a estender aos gatos também. E assim foi, aos insetos, às plantas, você começa a sentir mais essa conexão. Então, na pele eu senti essa extensão na capacidade de amar dos humanos para os animais, não só os que estão dentro da minha casa, mas fora também. E você vai sentindo isso na pele, né? Porque os animais, eles também têm uma carência, né, afetiva. E quando você precisa disso, eles te fornecem, você fornece para eles, você tem essa reciprocidade, você começa a entender na prática, né, que há amor também em todos os reinos, né? Seja nos reinos, seja no animal, no vegetal, até no mineral tem, mas isso é discutido, né? O que é o amor? É uma organização, né? Até os minerais eles se organizam, né? Você tem a rede cristalina que tem toda uma ordem certinho, né? E isso está relativo também ao armazenamento da energia, né? Cada ordem de distribuição dos átomos nos minerais também é, corresponde a um empacotamento de átomos corresponde a um nível de energia, né? Então você vai entendendo que tudo é amor, né? Toda a criação de Deus precisa e contém amor nela, né? Que é a harmonia, que é a ordem. E quando você vive isso na prática é bastante interessante. Por que eu pergunto isso? Porque muitas pessoas elas focam somente no amor entre humanos, né? Relacionamento, amigos, pais, filhos, família, colega de trabalho e assim por diante. E esquecem dos animais, esquecem das plantas, esquecem da dependência que a gente tem deles também, né? A gente só respira por causa das plantas, né? As plantas puxam CO2, jogam oxigênio, a gente puxa oxigênio, joga CO2, então a gente está respirando com as plantas, né? Nós somos um organismo vivo com o mundo. Então em tudo contém ordem, em tudo contém amor, a gente só precisa aprender a enxergar isso e praticando é a melhor forma. Então, quando você começa a estender isso até para as formiguinhas que estão no balcão da mesa, é interessante porque as pessoas começam a te olhar como um ET, né? Elas não entendem por que você não mata formiga, por que você não mata uma borboleta, porque muitas das vezes você até ajuda elas, né? Você pega o alimento que elas estão no conta de carregar, você quebra, coloca lá na portinha da casinha delas, você vai entrando nessa, né? E por que isso é interessante? Porque você começa a conectar, você conecta mais com outros reinos, não só com o reino dos humanos, né? E ele também conecta contigo. Para a gente entender melhor isso, a gente pode pensar nos elementais. A ciência oculta, ela discute bastante isso, né? Que o espiritismo também, ele discute bastante sobre os elementais, que são seres, né? São seres desencarnados que estão em outra dimensão. Então, são seres pouco evoluídos ou muito evoluídos, né? Você tem os mais evoluídos que gerenciam todo esse processo dos menos evoluídos que realizam algumas funções na natureza. Por exemplo, na proteção dos animais, no deslocamento de ar, né, entre regiões para limpeza, né, para mudança energética e assim por diante. Então, os elementais eles têm as suas funções naturais, né, nas florestas, nos mares e assim por diante. Então, quando você ajuda eles, por exemplo, na proteção, dando carinho, afeto aos animais, protegendo eles, dando alimento e assim por diante, eles também vão te ajudar de alguma forma. Tudo é energia, né? Tudo é uma transferência, uma troca de energia. Então há essa correspondência. Como eles poderiam te ajudar, por exemplo, quando você estivesse em perigo numa mata, quando você estivesse perdido, né? Ou algum animal predador, né, prestes a te atacar. Então há essa correspondência, né? Tudo isso é registrado no campo da gente. Então a gente pode praticar isso, né? Praticar só com humanos é bom, é interessante. Quando você convive com muitos humanos, várias pessoas de várias culturas, várias crenças, você vai aprendendo sobre pessoas, você aprende a caminhar sobre elas, né? Você aprende a ter influência sobre elas, até ter poder sobre elas, né? Você usa esse poder para o bem, para o mal, para o seu próprio, para os seus próprios interesses ou interesses da coletividade. Você faz o que quiser com isso. É a mesma coisa com essa capacidade que a natureza te dá quando você conecta com ela. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso, por exemplo, achar um gatinho na rua, um cachorro, dar uma comida, dar um carinho. Muitas vezes a gente passa na rua, um cachorro tá só triste, né? Olhando de baixo para cima, com o rabo entre as pernas.
Você pode dar um carinho já é uma caridade, né? O cachorro às vezes está precisando só de carinho. Sem um carinho, às vezes ele nem sai para comer. Fica triste, ele nem sai para comer. Caçar comida, né? Então você pode fazer isso, você pode dar uma comida para um gato, você pode pegar um animal que está machucado, ajudar ele com alguma coisa. O carinho eu acho que não faz mal para ninguém. Então, esse é um ponto que eu acho que todo mundo deveria pensar. Não é obrigatório, é claro, né? Mas isso retorna para você de alguma forma. Os elementais, por exemplo, eles estão atrelados aos 4 elementos, né, da alquimia. Por exemplo, na terra, na água, no fogo e no ar. Então, você também é composto desses elementos, né? Você tem a terra, que é seu corpo material. Você tem a água, que são suas emoções. Você tem o ar, que são seus pensamentos. Você tem o fogo, o seu espírito, né? Então, de certa forma, você precisa desse equilíbrio da mesma forma que a natureza também precisa. Então, se você ajuda nisso, você também é ajudado. É a lei da semeadura, que você planta, você colhe, né? Todo ato tem o seu efeito, né? Então, isso é importante a gente pensar sobre isso, tá? Então, até a próxima.